E aí, gente, bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de aulas aqui, meio remoto ainda, mas na ansiedade, na esperança de que logo a gente esteja juntos aí para começar novamente nossas aulas presenciais. Então, eu espero que vocês já tenham conseguido realizar as atividades dessa semana, dessa primeira semana, e agora vamos para a nossa segunda semana do ciclo 1 ainda do terceiro bimestre, galera. Muito bem. Nós queremos hoje compartilhar com vocês um pouco a respeito desses desafios e dilemas do presente ainda. Esse é o conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês e falar especificamente sobre crise nos Estados Unidos, crise migratória também na Síria e, por último, o desafio talvez maior que é do aquecimento global, um dos temas mais falados na atualidade. Muito bem, gente. Só lembro vocês, então, das nossas responsabilidades semanais aí. Para esta semana, além de assistir a videoaula, peço a vocês que leiam as páginas 77 e 81. Estamos terminando o material aí. Essa aula dessa semana nós terminaremos e na semana que vem começaremos, então, o Mega. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo, tá legal, galera? Mas eu quero que vocês, então, leiam essas páginas aí, as últimas páginas, 77 e 81, de leitura. Depois farão os exercícios na página 82 e 83. Acredito que não terão dificuldade com a aula e mais a leitura para fazer esses exercícios, mas também, qualquer dúvida, eu vou postar no final da semana os gabaritos com as resoluções das questões. Legal? E também você pode me procurar através da sala virtual, vocês sabem da novidade aí, então, por favor, entre em contato comigo se tiver qualquer dúvida, tá bom? Participação no fórum, peço vocês a participação, gente. Só quero lembrar, então, que esse ciclo são 4 fóruns, então, seria da nota do primeiro ciclo, ela é composta de 4 fóruns, 40 pontos, e mais 60 pontos da produção acadêmica. Então, vai pesar bastante a participação no fórum. Então, vejo vocês lá. Espero vocês lá no nosso fórum. Então, vamos falar então sobre esses dilemas, tá bom, galera? Vamos começar aí falando sobre essa crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos, uma crise que realmente trouxe repercussões mundiais. Até porque o mundo está globalizado e geralmente quando crises assim acontecem, elas acabam repercutindo em todo o mundo e foi o que aconteceu. Essa crise ela acontece nos Estados Unidos e um dos principais problemas, de acordo com os especialistas, eles dizem que aconteceu foi porque houve muita especulação, né? A especulação bancária ela cresceu demais devido a um crescimento econômico dos Estados Unidos. E depois, nesse momento, o que acontece? Os bancos começam a emprestar dinheiro para diversas pessoas que compram imóveis e tudo mais, né? Além de também o governo ajudar sensivelmente com ah, alguns projetos sociais que ainda existem dentro dos Estados Unidos, né? Então eles ajudavam bastante nesse sentido. E aí o que aconteceu? A especulação imobiliária, também automobilística, ela começa a crescer na mesma medida, né, dos preços. E aí o efeito dominó ele vai acontecendo, né? Por exemplo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos acaba decretando falência, que é o Lehman Brothers. Ele vai decretar falência ali em 2007, setembro de 2007. E aí no efeito dominó, várias empresas de seguro, outras empresas que mexiam com a economia, instituições financeiras de forma geral, vão começar a decretar falência. E a Bolsa de Nova York ela vai experimentar a sua maior, né, queda desde a sua fundação com essa crise que foi instalada lá. Eu tive a última vez que eu fui para os Estados Unidos e foi em 2007 exatamente, e foi bem no princípio que essa crise estava se estabelecendo. E uma das coisas que a gente via na televisão, e eu pude ver lá presencialmente em alguns lugares, não no lugar mais no norte dos Estados Unidos do que no sul, mas especialmente aqui a parte mais industrializada, onde várias empresas fechando, lojas de carros e outras coisas mais. Uma das áreas mais afetadas foram realmente a parte automobilística nos Estados Unidos e imobiliária durante esta crise que se estabeleceu ali. Bom, o resultado principal foi realmente a falência de muitas empresas, uma recessão econômica nos Estados Unidos, de grandes repercussões, desemprego de forma
grande também e a pobreza ela começa a se estabelecer. O mundo vai ser afetado, como eu disse para vocês, as questões aqui estão relacionadas, gente, ao mundo globalizado. Muitos países que tinham uma economia bem fraca já, né, como a Grécia e Portugal, acabaram profundamente afetados. A Grécia mais ainda, né? A Grécia ela chegou realmente a ter uma dívida de mais de 140% do seu próprio PIB. Então ainda hoje a Grécia está patinando numa tentativa de recuperação, daí veio essa pandemia e aí fez com que a situação lá não se desenvolvesse, a pandemia não foi tão grave na Grécia, mas ainda assim repercutiu em diversas situações ali. Bom, Espanha, Portugal também sofrem com isso, Itália, a própria França sofreu e Inglaterra acabam sofrendo com essa situação. Um dos resultados disso foi que países que não sofreram tanto, como a Alemanha, por exemplo, a Alemanha que tinha um bom rendimento, ela começou a apertar as redes até para empréstimos para esses países e exigindo, por exemplo, medidas mais rígidas, como, por exemplo, né, aumentar a idade das aposentadorias. Acho que vocês já ouviram bastante sobre isso aqui no nosso país. Demitir funcionários públicos, olha só, né? E aumentar impostos e gastos também, diminuir os gastos nas áreas sociais. Então, são políticas que hoje em dia o mundo está falando bastante e que já em 2007, 2008 foi uma das exigências da Alemanha para poder emprestar a esse país, pensando que essa seria uma forma de sair da crise. Veja só que interessante. Por isso é que hoje nós vemos países como o nosso próprio país tentando adotar essas práticas, algumas delas, para tentar diminuir os efeitos da crise econômica em determinados países. No nosso caso, essa recessão que dura desde 2013, 2014, ela é bastante grave, mas que estão lutando para terminar com ela, tá bom? Uma consequência interessante desse momento foi o surgimento do G20. Era o G7, né? O G7 com os países mais ricos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Agora tem um grupo maior que é o chamado G20, que é formado até inclusive pelo próprio Brasil, entre a China, a Índia, entre outros países desse grupo do G20, mas isso é matéria para vocês estudarem em geografia, legal? Mas isso foi um dos resultados, especialmente aí dessa crise de 2007 e 2008. Gente, esse grupo é um grupo interessante, essa manifestação mostrava claramente um grupo que vai sofrer bastante, que é boa parte da população, né, americana, porque quem ganhou com tudo isso foram os especuladores. Grandes bancos, talvez um ou outro vai ganhar muito mais do que outros, né? E esses 1% é que vão lucrar com essa especulação. E aí é um protesto bem interessante, é um protesto que fala sobre como um dos resultados dessa grave crise financeira, né? Os cidadãos estadunidenses estão lá no centro de Nova York, bem no centro financeiro, em Wall Street, com o lema, né? Occupy Wall Street, né? Ou Ocupem Wall Street, a parte, né, do financeira. O lema foi um lema atribuído pelos próprios manifestantes para mostrar claramente ali como eles estavam sendo deixados de lado nessa situação. Né? Eles falam we are 99%, né? Que seria nós somos o 99%, ou seja, somente 1% é que enriqueceu, que deu bem com essa especulação, e nós estamos aqui sofrendo essa situação muito grave, tá bom? Então, a crise dos Estados Unidos, ela foi sendo aos poucos, né, vencida. Nesse ano se projetava aí grandes, vamos assim, planos para os Estados Unidos, porém também a pandemia ela acabou afetando de forma grandiosa não só os Estados Unidos, mas todas as economias mundiais. Bom, muito bem, vamos lá então falar sobre o próximo tema, que seria a guerra da Síria, terrorismo e refugiados. Bom, a partir de 2010, gente, existe uma onda de protestos aí que vai se alastrar nos territórios, né, do universo árabe. A gente já falou um pouquinho a respeito disso. Isso acontece no norte da África, no Oriente Médio, e diversas razões são dadas para isso, né? Que foram dificuldades econômicas, o desemprego, o alto custo de vida e, especialmente, a ausência de democracia. Isso gerou o que ficou conhecido como a Primavera Árabe, né?
a Primavera Árabe, que nós já estudamos lá anteriormente, logo no princípio aí do da nossa parada aí por causa da epidemia, né? Então, essa Primavera Árabe, gente, ela vai gerar algumas consequências, né? Inicialmente, ela foi um movimento positivo, né? Especialmente por causa da busca por maior participação política, entre outras coisas, e é um protesto, afinal de contas, por melhores condições de vida, né? São protestos que queriam, por exemplo, destituir ditadores e buscar melhores condições de vida nesses países que estavam sofrendo bastante economicamente. Porém, a longo prazo, gerou muita instabilidade. Esta instabilidade, porque não foram tomados passos ideais na questão econômica, mas também geradas por questões religiosas e geopolíticas também, né? São questões que vão influenciar nessa situação que vai deixar cada vez mais instável a, a, os países árabes nesse momento, tá bom? Um dos países que mais foram afetados por isso foi a Síria. A Síria foi tão afetada por isso, gente, que se estabeleceu uma grande guerra civil e ela padece até os dias atuais, desde 2011 até os dias, é, realmente acontecem lá essa guerra civil. O litígio lá não é só pela a tomada no poder, né? Até porque o Bashar al-Assad, né, que é o líder, líder político da Síria, né? Ao longo dos anos isso deixou de ser somente uma busca pelo poder, mas tem interesses também na questão religiosa, geopolítica e questões econômicas também. Bom, em meio a esse contexto de guerra civil na Síria, a coisa lá está realmente muito difícil, tanto que vocês estão vendo ali as duas bandeiras, a bandeira daqui, que você vê a antiga bandeira da Síria, e essa é a do governo provisório que foi estabelecido dentro da Síria. Então, hoje em dia, a Síria está sendo governada por esse governo provisório, entre aspas, aí. Porém, gente, olha que situação tremenda que a Síria vai passar aqui. Um dos grandes problemas aqui foi o surgimento do país próximo ali à Síria, o Iraque, do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, que é uma organização terrorista, que tem, né, recursos próprios e também uma ampla influência internacional. O Estado Islâmico, gente, ele busca criar um império teocrático muçulmano. A ideia deles é essa, né? Criar esse império teocrático muçulmano. E é uma enorme rede de terroristas que se espalha hoje pelo mundo afora. O que causa grande medo para todo mundo é que o Estado Islâmico ele deixou de ser oriental, ele passou a ser realmente mundial, no sentido de que existem diversas pessoas do mundo todo que acabam aderindo à causa do Estado Islâmico. Por que isso acontece? Bom, o Estado Islâmico, né, que é do Iraque, e também acabou atuando na Síria, porque aproveitando dessa estabilidade, eles acabam invadindo uma parte da Síria, querendo se estabelecer ali nessa região para poder assim dar início a esse processo de formação de um Estado Islâmico, de um império teocrático muçulmano, né? Essa, ela com certeza, como eles fazem para poder arregimentar mais integrantes? Eles fazem isso através de publicidade. Usam até redes sociais, algumas delas que deixam alguma abertura para isso, porque não pode, na verdade, de fato, né? Mas usam, em especial, a Deep Web, entre outros meios, para poder divulgar as suas ideias extremistas. E vai cada vez mais cooptando seguidores. Existem diversos vídeos no YouTube até que falam um pouco disso. Vídeos que mostram lá, que mostram muito, eles atuam com bastante violência, decapitação de pessoas e outras coisas mais. Então, isso cada vez mais tem arregimentado pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país. Já se descobriram diversas células do Estado Islâmico aqui no nosso país, né? Nessa imagem aí você vê um dos pessoas destruindo, por exemplo, um baixo relevo de origem assíria, como aconteceu isso lá em 2015, se não me engano, destruíram diversos monumentos históricos na região da Mesopotâmia. Bom, então o Estado Islâmico hoje é um assunto que pode ser bem recorrente, não duvido muito de estar aí nas provas do vestibular, tá bom, gente? Certo? Muito bem, então. Como resultado, gente, desse longo embate aí na Síria, a Síria acabou tendo um problema migratório
que até hoje dizem, né, segundo as estimativas, esta é a maior onda migratória depois da Segunda Guerra Mundial, né? Essa foi e continua sendo uma onda migratória que está assustando o mundo, mas ela já teve já o seu ápice, que foi ali na faixa de 2015, onde as pessoas fugiam de diversas formas, pegavam embarcações infláveis, tentando atravessar o mar Mediterrâneo para chegar em localidades com maior possibilidade de uma vida melhor, né? A Alemanha recebeu muitos refugiados porque a economia, a Alemanha diziam, a própria primeira-ministra dizia isso, que a própria economia da Alemanha suportava isso, mas também houve uma grande onda europeia, onde países como Irlanda, que mais? Irlanda, Hungria, Dinamarca acabaram indo contra essa onda migratória e não permitindo mais a entrada de migrantes lá. A Dinamarca formaram mais questões políticas, enquanto Irlanda e Hungria, porque a sua economia não suportava a entrada de muitos imigrantes. Então, isso certamente é um dilema do presente ainda atuar com essa questão da migração, né? E que tem realmente sido intensa na Europa desde que houve problemas sérios a partir desses protestos que a Primavera Árabe causou dentro do mundo muçulmano. Tá bom? Bom, uma outra coisa importante que a gente tem que pensar aqui, gente, é que essa guerra da Síria continua sendo, né, promovendo aí diversos grupos ainda de imigrantes. Na Turquia, por exemplo, onde você vê essa imagem, é um campo de refugiados onde tem 30 mil refugiados, onde as pessoas vivem em condições realmente precárias. Ainda hoje existem diversos desses campos de refugiados. Recentemente eu vi uma notícia a respeito disso, das preocupações, especialmente no meio de uma pandemia, em campos de refugiados. E esse é um dos como realmente cuidar, né, de uma epidemia em campos de refugiados como esse, onde as pessoas vivem praticamente uma em cima da outra, né, sem distanciamento social. E essa é uma situação que certamente é outra grande preocupação, grande dilema do presente, certamente é a questão de lidar com a pandemia em meio a esses grupos de refugiados que estão espalhados ainda em diversas localidades do mundo. Bom, agora, por último, gente, nós vamos falar sobre o aquecimento global. Uma urgência da agenda ambiental está ligada à questão do aquecimento global. O que é o aquecimento global? Eu não sou professor de ciências, não sou de ciência, estou falando aí como se fosse do fundamental, né, gente? Não sou professor aí de geografia, biologia, que talvez explicaria isso para vocês, química, qualquer matéria aí que seja, mas eu vou dizer para vocês que o que a gente pesquisa aí, né, o nosso próprio livro coloca, que é aquecimento global é simples, é o aumento da temperatura média da Terra, né? Desde os meados do século XX, que deverá continuar no século XXI e está acontecendo sim. Segundo o relatório aí de avaliação no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura na superfície terrestre aumentou 0,18 graus centígrados durante o século XX. Alguns já afirmam mais, né? Por exemplo, o nosso livro mesmo apresenta a temperatura média de 13,78 graus da Terra toda passou para 14,5 graus. Então, houve um aumento maior. Então, de acordo, há muita ainda especulação sobre as causas, sobre realmente as consequências do que acontece na questão do crescimento global, mas certamente é um tema a se preocupar aí para vocês na atualidade e também pensar em preparação para vestibular. Gente, com certeza é um tema que poderá estar aí presente, visto que, por exemplo, uma das questões dos resultados de tudo isso, né, as causas, dizem que as causas estão relacionadas à questão da emissão de gases poluentes, principalmente derivados de combustíveis fósseis. Desde 1750, com a Revolução Industrial, a emissão de gases poluentes é intensa sobre o mundo e ela não para, né? E então, depois, então, na segunda Revolução Industrial, em 1850, nós temos aí os combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, aumenta ainda mais essa emissão. Então, esses gases é que acabam provocando, segundo os especialistas, o aumento da temperatura terrestre, né? Então, ela é causando efeito estufa, que eles se chamam, né?
e também até alguns falam de buracos na camada de ozônio, fazendo com que a temperatura da Terra cada vez mais vá aumentando. Com isso, os oceanos vão ficando mais cheios e vão ocupando territórios, é o que dizem. E outras consequências são os desastres climáticos. Nós acabamos de enfrentar um aí, né? Esse ciclone extratropical que nós enfrentamos aqui, de acordo com os especialistas, é resultado do aquecimento global. Os gafanhotos na Argentina, que estão chegando na parte do Rio Grande do Sul, segundo alguns especialistas, o crescimento de insetos também é derivado do aumento da temperatura global. Bom, então isso é uma das questões, gente, que eu digo para vocês que precisa se preocupar. Por isso o nosso livro colocou também como um tema a se falar nesses dilemas e desafios do presente. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, por favor, fale comigo, tá bom? Boa semana de estudos aí, galera.